Vamos lá para a nossa aula, então. Eu deixei na última aula para vocês uma atividade, né? Como toda aula a gente está fazendo. E a atividade é o seguinte, é uma questão da Banca VUNESP, do concurso de procurador da Prefeitura de São José dos Campos. E aí, a questão fala o seguinte, segundo o regime constitucional dos empréstimos públicos e o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, fixar limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cabe privativamente. Aqui tem os órgãos, né, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, ao Senado, à Secretaria do Tesouro, ao Conselho de Gestão Fiscal. Na última aula a gente viu que tem um órgão que é especialmente atuante nessa questão de controle da dívida pública. E eu quero saber se vocês se lembram qual alternativa que vocês acham. Podem mandar no chat aí para mim ou falar no áudio, vocês que sabem. O cerne da questão é qual que é o órgão responsável por ditar os limites da dívida pública dos estados, do Distrito Federal, do município e da União. O que vocês acham, pessoal? Volta lá na pergunta, por favor, Mariana. Então eu vou dar um chute, porque realmente essa eu não li, não fiz. Eu vou apostar aí no Congresso Nacional. Eu chuto no Congresso também. Os dois erraram, gente. Essa questão, como a gente viu na última aula, o principal órgão que atua na questão da dívida pública é o Senado. E por que é o Senado? Porque no Senado há uma paridade entre os estados, né? Cada órgão, deixa eu colocar aqui a questão certa. Na Câmara dos Deputados é de acordo com a população, né, de cada estado. No Senado Federal, são 3 senadores por estado, então a representação entre os estados ela é bem paritária. Por isso que ao Senado cabe principalmente decidir questões referentes à dívida pública, que são do interesse de toda a população, né? E assim não fica nenhum estado em situação melhor ou mais favorável que algum outro, já que a dívida pública afeta o nosso país como um todo. Aqui, eu trouxe para vocês a resposta, né? Tem a ver com o artigo 52 da Constituição. E aí, no artigo 52, tem várias atribuições que competem ao Senado, mas referente, né, à nossa matéria, está no inciso 6, a nossa questão, que é fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, como a gente viu na última aula também, está aqui lá no inciso 5, que ele também, inclusive, compete ao Senado autorizar operações de crédito externo, tanto dos estados, quanto da União e dos municípios. Então, se algum município quiser pegar um empréstimo com algo internacional, por exemplo, é o próprio Senado que tem que permitir. Então, quando vocês se depararem com alguma questão, o Congresso também tem atribuições, mas ao Senado compete principalmente decidir sobre questões da dívida pública. Então, fica aí a resposta da nossa questão, vou voltar lá, que compete ao Senado fixar os limites globais para o montante da dívida da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu vou dar continuidade à nossa matéria. A gente estava falando na última aula de crédito público. A gente começou falando das atividades, né, da atividade financeira do Estado, que corresponde à receita pública, como que o Estado recebe, né, dinheiro, como que o Estado gasta por meio da despesa, e a gente começou a aprender como é que o Estado pega empréstimos públicos, né, que é o chamado crédito público. Então, o crédito público, relembrando aqui, é uma fonte de ingressos
públicos por meio da qual o Estado obtém empréstimos de particulares, quando as receitas arrecadadas não são suficientes para suprir as necessidades financeiras. Então, essa ideia de empréstimo público com relação ao Estado é bem parecida com a gente, né? Quando o nosso dinheiro não está suficiente, a gente recorre ao empréstimo. E aí depois você vai pagar com juros, você vai pagar um valor maior. Quem empresta tem um interesse direto em ter o seu dinheiro rendendo, né? Essa também é a ideia do empréstimo público no âmbito da administração pública. Outro conceito que nós vimos na aula pública, que está diretamente relacionado ao conceito de crédito público, é o conceito de dívida pública. Por quê? Porque a dívida pública é a consequência. Eu pego um empréstimo e aí eu adquiro uma dívida, né? Então, a dívida pública é uma decorrência natural da obtenção de créditos públicos. É o conjunto dos compromissos de curto ou longo prazo assumidos pelo Estado com terceiros. E aí podem ser nacionais, se for a dívida interna, ou estrangeiros, a dívida externa, como a gente viu. E aí a dívida, ela vem agregada, então, de juros e amortização do capital. Então, a dívida pública é a decorrência da obtenção de crédito público pelo Estado. Tem uma questão relevante quando a gente trata de dívida pública, que é um conceito trazido pela doutrina de direito financeiro, que é o do equilíbrio intergeracional. Por que é tão importante, pessoal, quando a gente fala em dívida pública, principalmente, a gente olhar para as gerações futuras? É meio parecido com a ideia de meio ambiente, né? Que a gente tem que olhar a utilização dos recursos naturais hoje, tem que olhar para as gerações futuras. Por que essa ideia? Porque é muito fácil a gente se recorrer ao empréstimo público e obter um dinheiro no presente, né? Para o governante atual, é muito cômodo ele buscar um empréstimo público, porque aí ele vai ter o dinheiro para esse exercício, ele vai ter o dinheiro para esse ano, mas aí depois quem vai pagar? Como que fica essa dívida mais para frente? Então, por isso que se fala tanto nesse equilíbrio intergeracional, porque por meio da dívida pública você pode deslocar o ônus do pagamento para gerações futuras. E são elas que vão arcar com esses gastos que hoje são realizados. Por isso que tem que pensar muito nessa sustentabilidade a longo prazo da dívida pública. Por isso que é tão relevante o controle do que está se utilizando de empréstimos públicos, né? Porque, como eu falei, é muito fácil. Minhas despesas são altas, minhas receitas não são suficientes, então vou me socorrer de empréstimos. Só que essa conta uma hora chega, né? E é igual cartão de crédito da gente mesmo. Você vai dividindo. Quando vê, acumula aquele tanto de parcela no mesmo mês. E aí, como que faz para pagar? Né? Não é só pegar a dívida e parcelar e ir pagando aos poucos. Se você utilizar muito crédito, uma hora isso vai acumular e alguém vai ter que pagar por ele. Então, a ideia aqui desse equilíbrio intergeracional é pensar nessa sustentabilidade a longo prazo da dívida pública. É olhar o equilíbrio orçamentário com base no longo prazo mesmo, para que se evite, né, que sejam utilizados empréstimos absurdos no presente e fique aí uma carga excessiva para gerações futuras. A gente já tem um peso da dívida pública, né? A gente sempre escuta os juros da dívida, o peso o quanto que isso pesa nos gastos públicos, né, atualmente. Imagina se não tiver um controle sobre isso, quão desenfreado isso pode se tornar. E aí eu trouxe um trecho do professor Fernando Facuri Scaff, que é um professor de Direito Financeiro que escreve bastante sobre equilíbrio intergeracional, e ele traz a seguinte ideia para a gente, que para fechar no exercício atual, né, as contas públicas, o gestor ele pode se utilizar do empréstimo, e aí fica um aparente equilíbrio orçamentário, se você pensar só no presente. Eu peguei esse empréstimo, eu tenho dinheiro suficiente, minhas despesas, o que entrou e o que eu vou pagar, estão mais ou menos equilibrados. Mas se a gente não pensa, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em equilíbrio orçamentário, não apenas no exercício financeiro, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, tem que pensar nessa sustentabilidade a médio e mesmo longo prazo, porque apesar de se eu pegar empréstimo esse ano, eu conseguir equilibrar o meu orçamento desse ano, eu vou deixar um valor aí para as futuras gerações pagarem. Então, esse equilíbrio ele não vai estar necessariamente presente, na verdade vai ser um desequilíbrio orçamentário para as futuras gerações.
Eu só queria trazer essa reflexão para vocês, porque eu falei bastante de crédito, de empréstimo, e a gente tem que pensar também nessa reflexão, que é, quando eu penso sobre essa matéria de equilíbrio intergeracional, eu penso muito no meio ambiente também, né, que a ideia é parecida, assim, que é não usar tudo que a gente pode hoje, pensando nas gerações futuras também. Então, a ideia é bem parecida quando vocês pensarem nesse tema do equilíbrio intergeracional da dívida pública. E aí, pessoal, ainda continuando na nossa matéria de créditos públicos, exatamente para tentar trazer um pouco desse equilíbrio intergeracional e o controle dos empréstimos públicos, existe na Constituição uma regra famosa de direito financeiro, talvez das regras a mais famosa, que chama regra de ouro. Essa regra ela está prevista no artigo 167 da Constituição, e essa regra de ouro ela se aplica aos empréstimos públicos. O que o artigo 67 traz? Que a realização de operações de crédito que excedam um montante, que é vedada, né, a realização de operações de crédito, ou seja, de empréstimos, que excedam um montante das despesas de capital. O que é a ideia dessa regra de ouro aqui? O que esse artigo 167, inciso 3, ele traz para a gente? Que a administração, ela tem que usar o empréstimo que ela pegou para fazer investimentos que vão ser duradouros, investimentos que vão agregar no patrimônio público e que, portanto, vão ser utilizados pelas gerações futuras. Se eu utilizo o empréstimo para pagar pessoal, hoje, né, esse dinheiro, daqui a 3 anos, ele não será visto pelas gerações futuras que ainda estarão pagando pela dívida. Então, a ideia é que o valor dos empréstimos ele seja utilizado apenas para os investimentos, que são as despesas de capital. Então, eu vou pegar um empréstimo e vou construir um hospital, porque quem está pagando a dívida daqui a 10 anos vai estar usufruindo desse hospital. Ao passo que se eu utilizar esse crédito, esse empréstimo para as minhas despesas correntes, esse dinheiro vai embora e daqui a 5 anos ninguém vai ter notícia dele. Então, a ideia mesmo dessa regra de ouro é que o ente federativo não se endivide mais do que as despesas de capital. Então, é o que eu falei, né, que é recomendável que ele contraia dívidas para custear os investimentos, que são obras, bens duráveis, e não para contrair dívidas para pagar as despesas cotidianas, as despesas do dia a dia. A essência dessa regra é que os investimentos eles proporcionam benefícios que vão ser percebidos pelas gerações futuras. E por isso, justifica esse investimento e, consequente, o pagamento da dívida pelas futuras gerações. Peraí que alguém pediu para entrar. Então, o que a regra de ouro prevê é que os empréstimos eles não podem superar as despesas de capital. Aí eu trouxe aqui para a gente ver novamente, para a gente rever as diferenças entre despesas correntes e despesas de capital, para a gente entender qual que é a ideia dessa regra de ouro, que é uma regra tão importante do direito financeiro. Eu sempre falo para vocês que eu gosto de vir trazendo novamente os conceitos para reforçar, para ficar claro na cabeça de vocês, que eu sei que não é porque eu falei uma vez numa aula há 1 mês atrás que vocês vão estar com esse conceito na cabeça hoje. Então, sempre que eu tocar em algum conceito que eu já tiver falado, eu vou tentar trazer os slides novamente para fixar bastante esses conceitos e até para facilitar a compreensão do que eu estou querendo mostrar para vocês que significa essa regra. Então, a gente viu na classificação, quando a gente estudou despesas públicas lá atrás, a gente viu que existe uma classificação prevista pela lei, que é uma classificação extremamente relevante, que sempre aparece. A Kênia até soube bastante sobre ela no âmbito da escola, que são das despesas correntes e das despesas de capital. Então, as despesas correntes são aqueles gastos para manutenção da máquina pública. E eles não contribuem para a formação ou aquisição do capital. Então, eu trouxe exemplos aqui, né? Materiais de escritório, pagamento de contas de luz, de energia, de água, insumos de limpeza, insumos médicos, pagamento de servidores públicos, tudo isso são despesas correntes, que são aquelas despesas do dia a dia
que não estão gerando um patrimônio para a administração. Por outro lado, tem as despesas de capital, que são aquelas que contribuem diretamente para a formação de um patrimônio, ou seja, elas aumentam mesmo. Então, se eu estou construindo um hospital, estou construindo uma escola, comprei uma ambulância, comprei um computador, comprei equipamentos médicos para o hospital, tudo isso são despesas de capital. E aí, o que essa legislação, essa regra de ouro traz, então, é que os empréstimos públicos, eles têm que ser destinados a essas despesas aqui, de capital, que são as despesas que serão vistas, né, que os resultados delas serão vistos pelas futuras gerações, que é quem está arcando com essa dívida. Tem uma questão, uma reflexão sobre essa questão da regra de ouro, que, como eu já falei com vocês, é uma regra extremamente relevante no direito financeiro, que ela trata do seguinte: todo investimento, ele necessariamente resulta num bem de capital, porque a ideia é essa, né? É que, assim, as gerações futuras, elas vão pagar uma dívida que esteja relacionada a um bem que elas estão usufruindo, de certa forma. Então, foi o que eu falei. Se eu compro material de escritório, daqui 5 anos esse material não vai estar mais lá. Se, por outro lado, eu construo uma escola, daqui 5 anos, as gerações futuras estarão usufruindo dessa escola. Só que a questão que se coloca é que a regra de ouro, ela relaciona necessariamente que investimento que só agrega o capital, os bens de capital, né? Quando, na verdade, a gente sabe, que eu coloquei esse slide aqui, por exemplo, que pesquisa é um investimento, né? Em pesquisa tecnológica, por exemplo, é um investimento e não entraria aí no conceito de despesas de capital para fins da regra de ouro. Eu trouxe uma reflexão aqui de um professor que ele fala que supõe-se que as despesas de capital apresentam um retorno social superior às receitas correntes, o que, embora em linha com a visão tradicional que associa crescimento econômico ao estoque de capital físico de uma economia, vem sendo contestado na literatura econômica, que vem dando relevo especial aos investimentos em capital humano. Então, a gente tem visto, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, o quanto que investimento em pesquisa, ele também agrega para as futuras gerações. Mas isso que eu trouxe para vocês é só uma reflexão mesmo. O que tem que ficar em relação à regra de ouro é que é vedado, então, a realização de empréstimos que superem as despesas de capital, porque os empréstimos têm que ser destinados a essas despesas que vão perdurar, que vão agregar patrimônio. Então, uma construção de um hospital, aquisição de uma ambulância, aquisição de um computador, não pode ser utilizado, por exemplo, para as despesas do dia a dia dos servidores públicos. Aí eu trouxe também outro exemplo, né, em relação a essa reflexão, que é do professor Fernando Facuri também. Ele fala que, ele dá um exemplo, né, que, por exemplo, se o governo decidisse obter um empréstimo para erradicar doenças tropicais, na época nem tinha Covid ainda, ele está pensando em doenças tropicais, como febre amarela, dengue, malária, estaria descumprindo a regra, porque isso não caracterizaria bem de capital, apesar do valor social, do tanto que isso agrega, né? Então, esses investimentos não entrariam, não seria possível realizar empréstimos, por exemplo, para uma pesquisa tecnológica de erradicação de doenças. Mas, como eu falei, isso são só questões doutrinárias, questionamentos doutrinários a respeito da incidência da regra. O que fica para a gente é o principal dela. Então, eu vou só voltar lá no artigo da Constituição de novo, para ficar bem gravado. O artigo 167, então, da Constituição, prevê que são vedados a realização de operações de crédito, ou seja, de empréstimos, que excedam o montante das despesas de capital. E como a gente viu, as despesas de capital são essas despesas que agregam o patrimônio público, né? Eu gosto de trazer sempre as imagens, porque eu acho que facilita nosso aprendizado. Vocês vão sempre lembrar que despesa de capital tem a ver com a aquisição de veículos, como ambulância, construção de um hospital, construção de escola, aquisição de computadores. É isso que propõe, então, a regra de ouro. No caso da Covid, agora, essa regra de ouro ela foi suspensa. No ano passado, teve uma emenda constitucional 106,
e ela dispensou a observância dessa regra no exercício de 2020, para enfrentar a calamidade pública, né, da Covid-19. Eu gosto sempre de trazer para vocês essas regrinhas, para ficar bem atualizado, para vocês verem como que o direito financeiro está em constante mutação e está buscando se adaptar e ajudar, de certa forma, no momento que a gente está enfrentando. As regras de direito financeiro, elas têm alterado, assim, drasticamente. Desde que começou a pandemia, várias regras têm sido alteradas diretamente, e algumas que a gente nunca via aplicando, têm sido aplicadas. Igual eu trouxe para vocês, por exemplo, que na Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 65, ele trata de algumas exceções quando está no estado de calamidade pública, né? Que não se aplicam alguns prazos, não se aplicam algumas regras. E esse artigo a gente nem dava tanta atenção para ele, porque isso nunca acontecia na realidade, e agora a gente vê ele sendo aplicado o tempo todo. Então está sendo bem interessante estudar direito financeiro nesse momento. Bom, e para finalizar, a gente está falando de dívida pública, de crédito público. O Estado, ele adquire uma dívida, né, por meio de um empréstimo, e aí, o que acontece? Então, a dívida ela vai se extinguir, a forma normal de extinção é o pagamento da dívida, ou dos resgates, vende títulos da dívida no mercado, e os particulares compram para resgatar esses títulos no futuro, recebendo valores a mais, né, em relação a esse tempo de investimento. E também a dívida pode ser refinanciada. Isso até é chamado de rolagem da dívida, né? Que pega uma dívida anterior, refinancia e faz uma nova dívida. Isso acontece muito. Então, extingue-se a dívida antiga e faz uma nova dívida. Ou a dívida pode prescrever também. Essas são as formas de extinção da dívida pública. Aí, pessoal, agora nós vamos entrar num ponto final da atividade financeira do Estado, e nós vamos falar do orçamento público. Vamos começar então, pessoal, a tratar hoje, nós vamos falar de orçamento público. A gente já falou muito disso, né, durante as outras matérias, os outros temas, mas agora a gente vai entender melhor o que é o chamado orçamento público. Como a gente viu, vou sempre trazer esse slide para vocês, para ver qual é o objeto do direito financeiro, né? Qual é o objeto da nossa disciplina, que é a atividade financeira do Estado, que é como o Estado obtém as receitas, como ele efetiva as despesas, como ele gasta o seu dinheiro, como ele utiliza do crédito público dos seus empréstimos, e como o Estado elabora e executa o seu orçamento. Nós já aprendemos na nossa disciplina sobre as receitas, sobre as despesas, aprendemos também sobre o crédito, acabamos de ver agora as principais regras do crédito público relativas ao empréstimo, endividamento público, e agora a gente vai tratar propriamente do orçamento, que é no orçamento que todas essas atividades, elas estão previstas. É no orçamento que vai estar previsto a receita, a despesa, e vai estar autorizado também a utilização de crédito público. O orçamento é a lei, né, que vai fechar, o instrumento que vai fechar todas essas, vai finalizar, né, todos esses conceitos que a gente viu, e aí vocês vão entender na prática mais ou menos como que funciona essa questão do orçamento público. Então, o que é o orçamento público? É uma lei que ela tem de iniciativa do Executivo, mas ela, como uma lei, ela é aprovada pelo Legislativo, né? Que ela estima a receita e fixa as despesas da administração pública. Por que a gente fala que o orçamento público, ele estima a receita e fixa a despesa? Porque como a gente viu no âmbito da receita, as receitas públicas não tem como a gente saber exatamente o valor que o Estado vai arrecadar, né? Varia, tem vários fatores que influenciam, entre eles, por exemplo, a economia. Se a economia está bem, a economia está mais movimentada, o Estado acaba arrecadando mais, por exemplo. Por outro lado, se desacelera, diminui a arrecadação. Então,
Então, quando a gente estudou a receita, a gente viu que há uma atividade de planejamento que avalia, por meio de estudos com base em dados anteriores e com dados em estimativas, qual que será a receita daquele exercício. Mas a gente não consegue prever exatamente o valor. Por isso que quando a gente estuda o que é o orçamento, é uma lei que estima a receita e fixa a despesa da administração pública. E ela é elaborada, então, pelo Executivo, aprovada pelo Poder Legislativo, e ela vigora em um exercício financeiro. Qual a necessidade do orçamento público? Para que ele existe, pessoal? O orçamento é uma ferramenta que permite tanto ao governante, ao gestor público, quanto aos próprios cidadãos, e aí a gente, como controle social da atividade do Estado, identificar o que o Estado está arrecadando num certo período e avaliar o que é possível de ser gasto, para onde que esse valor está indo, de que forma a gente quer que esse valor seja destinado. Então, o orçamento ele é um instrumento super relevante de planejamento da atividade financeira do Estado. É por meio dele que a gente vai saber, então, o que é possível arrecadar e para onde que esse dinheiro vai, com o que o Estado vai gastar esse valor. É importante que a gente pensar, porque quando fala que o orçamento público ele estima as receitas e fixa as despesas, fica parecendo que é uma questão meramente contábil, mas na verdade o orçamento público é um relevante instrumento político, porque por meio do orçamento que vai se definir quais são as prioridades, quais são os projetos de determinado governo, quais são as políticas públicas, né, como que elas serão executadas. É por meio do orçamento que a gente vai ver que isso vai ser definido. Para tratar da importância do orçamento, para vocês terem noção do tanto que é uma peça relevante, que a gente, no nosso dia a dia, a gente não dá valor e até mesmo não busca aprender e conhecer, o presidente dos Estados Unidos na época, né, em 1942, o Roosevelt, ele falou para o Congresso que o orçamento dos Estados Unidos representa o nosso programa nacional, no caso deles, né? Ele é uma previsão de um nosso plano de trabalho, uma antecipação do futuro, ele traça o curso da nação. Para vocês verem a relevância da lei orçamentária. Ele traça o curso da nação, é por meio dele, então, que a gente vai ver, vai prever quais são os planos, quais são as estratégias dos gastos, né, das receitas e dos gastos públicos de determinado estado por um determinado período. E, trazendo para o nosso campo, aqui no Brasil, o próprio ministro do STF, o Carlos Aires Brito, em uma ação direta de inconstitucionalidade, ele falou que a lei orçamentária é a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico, logo abaixo da Constituição. E a maioria das pessoas não sabe como que é feita, o que é essa lei orçamentária, para que serve, onde buscar, como entender o que ela prevê, né? Sendo que então, a lei, segundo o ministro Carlos Aires Brito, a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico abaixo da Constituição. Aqui eu trouxe para vocês, vou ficar falando de orçamento, eu quero que vocês tenham em mente, assim, como que funciona, o que é. Estou falando de orçamento, vamos visualizar e trazer um raciocínio do que é. Então, eu trouxe aqui para vocês os prints da Lei 2.404, de dezembro de 2019, que é a Lei Orçamentária Anual daqui do município de São Gotardo para o exercício de 2020. Então, vocês vão ver que é uma lei bem pequena, porque como a gente vai ver daqui a pouco sobre os princípios, a lei orçamentária, o orçamento público, ele vai tratar só sobre o tema relativo ao orçamento público mesmo, só sobre receitas e despesas, ele não pode ficar falando de outras coisas. Então, é uma lei bem curtinha, assim, porque ela tem um tema específico. A gente vê aqui, ó, no artigo 1º, que fica aprovado, então, o orçamento de São Gotardo para o exercício de 2020, que estima a receita em R$ 112.537.000. Então, aqui a gente vê que na própria lei fala em estimativa de receita e fixa a despesa em igual valor. Então, estimou-se essa receita e estimou-se que a despesa vai ser no mesmo valor. Aí, já no artigo 2º,
trata da estimativa de receita, e aí o artigo 2º ele trata aqui de onde que vem, ó, as receitas correntes, as receitas de capital e a soma do que o executivo vai receber. Então, essa aqui é a parte das receitas. Aí vem logo o artigo 3º e ele fala também, agora tratando especificamente das despesas. Então, tem aqui, ó, todos os setores, a soma, o valor final aqui embaixo do quadro. Também tem por categoria econômica as despesas correntes e as despesas de capital. E o valor total, que foi esse valor de 112 milhões. Então, aqui eu trouxe mais para vocês terem um exemplo. Enquanto a gente for falando, vocês vão ver que que o orçamento ele é composto de outras leis, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E essa aqui é a lei orçamentária anual que prevê o orçamento, então, de São Gotardo para o exercício de 2020. E eu quis trazer para vocês visualizarem como é que funciona essa previsão orçamentária. Mas vamos trazer de um histórico, né? Eu falei para vocês para que serve o orçamento, vamos ver de onde que surgiu essa ideia de se ter uma lei orçamentária. Essa ideia do orçamento público, ela vem de duas questões. Assim. A primeira delas que é a necessidade, se confundia, né? O que era patrimônio público, o que era patrimônio privado. Assim, na verdade, a gente sabe que isso ainda é um resquício, mas na época não tinha nem essa separação do que seria patrimônio público e patrimônio privado. Então, houve essa necessidade de divisão do que seriam esses patrimônios e também uma necessidade de controlar a arrecadação e os gastos do governo. Porque a gente sabe que no período colonial, por exemplo, principalmente na época de monarquia, quando o governo precisava de mais recursos, e às vezes nem era para destinar para finalidades de interesse público, eles apenas aumentavam os tributos. Então, verificou-se essa necessidade ao longo dos anos de controlar a arrecadação. Bom, não vai ser possível aumentar mais tributo, por quê? Com o que vai ser gasto esse tributo, né? Às vezes era por necessidades puramente privadas do governante que não tinha nada a ver com as necessidades públicas e estavam aumentando os tributos. Então, a gente vê que desde a Inconfidência Mineira, vários movimentos surgiram com essa insatisfação em relação à cobrança de altos impostos, né? A gente vê a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, mas vários movimentos em âmbito mundial querendo a independência dos países em razão dessas altas cobranças de taxas, de impostos exigidos, no caso do Brasil, pela metrópole, que era Portugal. E aí, no período colonial, não tinha nada a ver, não tinha nada sobre elaboração de orçamento, não tinha nada de controle, não havia nada em relação a isso. E após a independência, todas as nossas constituições passaram a prever a necessidade de normas orçamentárias. Então, desde 1824 até hoje, né, o processo orçamentário foi se consolidando e aperfeiçoando ao longo do tempo. As diferenças que a gente vê é que em governos mais autoritários, o processo orçamentário de elaboração do orçamento fica mais concentrado no executivo, por exemplo. Então, o que sempre alterando entre o legislativo e o executivo, a participação dos dois, mas em governos mais autoritários, acabava que concentrava a elaboração do orçamento no poder executivo. E aí veio a nossa Constituição de 88 e ela trouxe mudanças substanciais sobre a temática do orçamento, porque ela previu um capítulo específico para tratar do orçamento público, que está nos artigos 165 a 169. Para quem estuda direito financeiro, são artigos fundamentais, né? Eu lembro que eu fiz um curso uma vez para concurso e tinha uma matéria de direito financeiro que o professor falava que todo dia tinha que ler os artigos 165 a 169. E ele brincava todos os dias,
No início, vocês não vão entender o que está escrito, porque o orçamento é difícil mesmo. Direito financeiro não é fácil. Mas depois, na hora que vocês entenderem, vocês vão pegar tudo de uma vez. Então, é para ler todos os dias. Ele sempre brincava com a gente. Isso na matéria. Eu não vou pedir para vocês lerem todos os dias, não, que eu sei que vocês não têm tempo, mas fica aí a referência aos artigos 165 a 169 da Constituição. A gente vai tratar das questões mais importantes em relação a eles. E outro destaque em relação à nossa Constituição foi a democratização do orçamento público. Porque, como eu falei, em períodos mais autoritários, concentrava a elaboração no Executivo. E o que a gente vê na nossa Constituição é uma forte atuação do Poder Legislativo. Né? Então, devolveu-se e ampliou as prerrogativas do Poder Legislativo e criou-se, né, instrumentos normativos de planejamento, que a gente vai estudar, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Então, as principais questões da nossa Constituição sobre o orçamento são a previsão de um capítulo próprio, que traz a importância da matéria, e a questão da democratização como retorno da atuação do Poder Legislativo, porque em períodos, como eu falei, mais autoritários, o orçamento acabava sendo elaborado apenas pelo Poder Executivo. Então, vamos lá. Quais são as finalidades do orçamento público? Falei que ele é um instrumento de planejamento, mas o que ele faz de relevante? Ele é um instrumento de planejamento e programação, ele traz os planos de governo, ele também é um instrumento de participação democrática nas decisões do governo. Porque quando a gente traz para uma lei, que é uma lei anterior, a gente já traz tudo que vai ser arrecadado, tudo que vai ser gasto, como isso vai se dar, quais são os planos, quais são as metas, a gente acaba permitindo que o particular ele possa acompanhar tanto a elaboração quanto a execução desse orçamento. Então, ele é um instrumento de participação nas decisões do governo. O orçamento também é um instrumento de ordenação e coordenação, porque você vai colocar num único documento todas as receitas e despesas, então fica mais organizado, fica de forma mais fácil, né, de observar. Também é um instrumento que influi na economia e na sociedade e, por meio do orçamento, se permite o controle e fiscalização dos recursos públicos pelos órgãos de controle interno, pelo controle externo e pela sociedade. Mais para frente a gente vai estudar essa parte do controle da execução orçamentária, que também é muito importante, mas o orçamento ele permite essa transparência, né, da execução orçamentária da atividade financeira do Estado. Essa previsibilidade permite a participação e, consequentemente, melhora o controle sobre a atividade financeira do Estado. Quais são as espécies de orçamento? Eu dei uma enxugada nas espécies para facilitar, trouxe as principais. Então, a gente tem um orçamento clássico, que é uma peça que é meramente contábil, que ela só prevê receitas e despesas de forma numérica, ele não se preocupa com mais nada, só com números. E esse orçamento clássico foi o que foi utilizado por grande período, né, da história do Brasil, até que houve uma mudança em 1964 para o modelo do orçamento-programa. O que é esse modelo? Além dessas informações financeiras, dessas informações contábeis, ele prevê também quais são os programas do Estado, quais são as metas, quais são os projetos, os planos. Então, é um instrumento de planejamento mesmo, ele não se limita a trazer só o que é despesa e o que é receita, de forma numérica. Ele traz, de uma forma geral, um programa de governo, por isso que esse nome orçamento-programa. Tá, joia, Joyce, deixa eu... Achei que era alguém tentando entrar, mas era o chat. Outras classificações com relação ao orçamento, e essa primeira, como a gente viu, então, o orçamento que está atuante, né, que a gente usa no Brasil é o seu orçamento-programa, que é uma peça mesmo de planejamento, não busca só questões numéricas, contábeis.
E também tem uma classificação do orçamento público, se é um orçamento impositivo ou se é um orçamento autorizativo. Isso tem um impacto muito grande na execução orçamentária. Qual que é a diferença entre esses dois? Como a gente viu, o orçamento ele estima as receitas e prevê as despesas. Tudo bem, tem lá uma lista das despesas onde elas vão ser direcionadas. Mas aí há uma diferença. Quando o orçamento ele é impositivo, o gestor ele é obrigado a realizar aquelas despesas que estão lá previstas. Por outro lado, se o orçamento é autorizativo, o poder público está autorizado a realizar as despesas, porque precisa estar previsto na legislação para ele realizar, mas ele não está obrigado a executar. Então, vai depender de várias questões de contingência, né? Vai depender se vai ter os recursos, vai depender muito da discricionariedade do gestor público de realizar aquela despesa. Então, o que acontece aqui? Se não tiver previsto no orçamento, ela não pode ser executada. Mas, não necessariamente porque está previsto, ela será executada. Então, esse que é o caso do orçamento autorizativo. Então, existe muito essa discussão se o orçamento brasileiro, por exemplo, ele é impositivo ou autorizativo. E aí, de modo geral, o que a doutrina entende é que o nosso orçamento, a doutrina, a jurisprudência, né, ele é meramente autorizativo, porque ele não obriga o executivo a realizar as despesas, como eu falei. Ele indica onde o gasto vai ser direcionado, mas não é obrigatório que aquele gasto seja realizado. Só que, recentemente, ocorreram algumas alterações na Constituição que têm levado a doutrina a entender que nosso orçamento ele é híbrido, porque ele traz algumas partes que são impositivas. Nesse sentido, então, fala que ele é um orçamento híbrido o professor Marcos Abraão, no seu livro de Direito Financeiro. E aí vamos ver alguns exemplos por que ele fala que o nosso orçamento é impositivo. Híbrido, né? Ele traz algumas partes também positivas, porque antes o entendimento era que ele era só autorizativo. A emenda constitucional de 86, que foi de março de 2015, ela estabeleceu um valor mínimo vinculado para emendas parlamentares, que deve necessariamente ser executado, porque o que acontece? A gente vai ver no ciclo orçamentário como que são elaborados os orçamentos, qual que é o caminho. Mas eu já vou antecipando para entender esse ponto, que como a gente viu, o orçamento ele sai do executivo, ele é uma lei que ela é de iniciativa do Poder Executivo, mas ela passa pelo Poder Legislativo, que autoriza, então, a lei orçamentária. Nesse momento que a lei tramita pelo Poder Legislativo, o Poder Legislativo, os parlamentares, eles podem emendar os orçamentos. E por que eles podem emendar? Porque os parlamentares, eles estão mais perto dos seus estados, eles entendem mais as necessidades da população, então pode ocorrer também emendas pelo Poder Legislativo ao orçamento. E o que acontecia? Essas emendas eram realizadas, os parlamentares, então, colocavam lá despesas que eles entendiam relevantes para a nação, mas aí chegava depois, elas não eram executadas, porque, como a gente viu, o orçamento é autorizativo. Então, não adiantava muito prever, porque, no final das contas, quem definia era o executivo. Então, o que a Constituição trouxe é que nessas emendas tem que executar 1,2% da receita corrente líquida. Então, trouxe essa vinculação, essa obrigatoriedade em relação às emendas parlamentares. Vejam que é uma vinculação parcial, não é a totalidade das emendas parlamentares, mas é uma parcela de 1,2%, que parece pequena, mas quando a gente vê a receita corrente líquida do ano todo, né, acaba sendo um valor expressivo em torno aí de bilhões de reais que são obrigatórios. Outra questão que alterou a Constituição foi a emenda constitucional 100, de 2019, que previu no artigo 165, parágrafo 10º, que a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Então, aqui traz esse caráter mais impositivo do orçamento público, não deixando tanto à margem do Poder Executivo essa definição do que executar ou não.
E aí a doutrina entende muito pela relevância de trazer maior impositividade para o orçamento, maior obrigatoriedade para o orçamento. Por quê? Porque, primeiro, que o planejamento ganha mais efetividade e o orçamento ganha mais credibilidade também. Porque o que acontecia? Se o gestor público ele pode não executar o que está lá, vocês concordam que esvazia o orçamento? Porque faz todo um planejamento, toda uma elaboração, e quando chega na hora de executar, o chefe do executivo ele pode deixar de executar. Então, aquele planejamento, aquele esforço, inclusive das emendas, né, do caso do Poder Legislativo, ele deixa de valer, deixa de ganhar credibilidade, é o que eles chamavam que o orçamento, por muitos anos, foi conhecido como uma peça de ficção, que estava tudo previsto lá, mas não era executado conforme estava previsto. Então, muita gente defende essa questão de trazer maior impositividade para o orçamento público, né? Exatamente para fazer com que eles ganhem mais efetividade. Esse planejamento, todo esse processo anterior que a gente vê que é que eu tanto frisei que é relevante esse planejamento do gasto público, de nada ele vai resolver se chegar no momento de executar e o gestor não executar conforme o que foi planejado, ou deixar de executar aquilo que está ali. A gente tem que pensar que o orçamento não pode ser totalmente impositivo, né? Tudo definidinho, porque a realidade ela é mutável e a gente sabe que não dá para prever tudo em pormenor, tudo detalhado, porque vai depender do que vai acontecer. Então tem que ficar uma parte mesmo que fique no âmbito de discricionariedade do gestor público. Outra questão também relevante no âmbito do orçamento público é qual que é a natureza jurídica. E essa discussão ela tem vários impactos, inclusive na análise do próprio Supremo sobre os orçamentos públicos. Qual que é, então, a natureza jurídica do orçamento público? Há várias correntes doutrinárias há muito tempo, e essas correntes elas não são só brasileiras. A primeira corrente entende que o orçamento seria um ato administrativo. Ele não é uma lei, porque ele traz questões de efeitos concretos, né? A gente fala que o orçamento prevê a receita e as despesas, ele estima a receita e prevê as despesas. Então, ele não traz direitos, obrigações, então seria apenas um ato administrativo. Essa é a primeira corrente, uma corrente mais antiga, que foi defendida na Alemanha e na França, que o orçamento seria um ato administrativo. Uma segunda corrente é que seria uma lei mesmo, em sentido material, como qualquer outra lei, porque eles entendem, essa segunda corrente, que o orçamento cria direitos e inova no ordenamento jurídico. Então, seria uma lei como qualquer outra lei, em sentido material. Tem uma terceira corrente, no direito sempre tem, né, gente? Uma primeira corrente fala uma coisa, uma segunda corrente, e aí vem uma terceira que mistura as duas e a gente chama de sui generis, porque ela não é nenhuma nem a outra, é um misto dos dois. Então, o que essa terceira corrente entende? Que o orçamento no tocante à despesa é um ato administrativo e no tocante à receita, ele seria uma lei em sentido material. Então, ela pega um pouquinho de uma e um pouquinho da outra e traz essa terceira corrente. Mas a corrente que a gente precisa gravar mesmo, que é a corrente que é aplicável atualmente, que é a doutrina majoritária do Brasil entende, é que o orçamento ele é uma lei de natureza formal. Ele é uma lei, porque ele passa por todo um processo legislativo, como uma lei ordinária, mas ele é só lei na forma. Porque no seu conteúdo, como ele prevê receitas e autoriza gastos, ele não tem conteúdo mesmo de uma lei, porque ele não veicula direitos subjetivos, ele não cria direitos e obrigações, como as leis de modo geral. O orçamento, então, ele se difere das outras leis, porque ele tem um conteúdo específico, que é a receita e a despesa, ele gera efeitos concretos, ele não tem efeitos abstratos, e possui um prazo determinado. A lei orçamentária, ela vige por um exercício financeiro que é por um ano. Então, ele tem um prazo orçamentário, um prazo definido e logo ele se extingue. Então, é por isso que essa corrente entende que o orçamento ele não tem natureza material de lei. Ele é uma lei de natureza formal.
Quais são as consequências dessa natureza jurídica? Por que isso é importante? Para a gente avaliar se o cumprimento do orçamento é obrigatório ou não, se existem direitos subjetivos aos cidadãos. Então, se eu falo que é uma lei que cria direitos subjetivos, a gente vai falar que o cidadão, então, ele tem direito a um determinado plano previsto na lei orçamentária, e ele pode entrar na justiça, por exemplo, se aquele plano não for executado. E, inclusive, isso impacta na possibilidade de submissão ao controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por isso que é interessante analisar, então, a natureza jurídica do orçamento público. Então, vou só voltar o slide para a gente afirmar que, no Brasil, a doutrina majoritária entende que o orçamento é uma lei de natureza formal, porque ela é uma lei de efeitos concretos. O STF, ele ainda não decidiu definitivamente sobre a natureza jurídica do orçamento. O que se verifica ultimamente é que tem havido uma mudança na jurisprudência do STF, porque no início o STF entendia que, como é uma lei, a lei orçamentária ela tem efeitos concretos, o Supremo não podia fazer o controle concentrado de constitucionalidade. Só que o entendimento atual é que é possível esse controle. O STF tem entendido cada vez mais, em casos concretos, assim, pela possibilidade de analisar a lei orçamentária, mas ele não definiu ainda essa questão da natureza jurídica da lei orçamentária. Aquela ideia que eu trouxe para vocês é o entendimento majoritário da doutrina, então não tem uma definição ainda no Supremo. Eu trouxe aqui um trecho do livro do professor Luciano Ferraz, Marciano Seabra e Werther Botelho, que é até o livro que a gente usa mais como base para a nossa disciplina, e toda aula eu estou postando um capítulo dele, caso vocês queiram pesquisar e até estudar para a prova, né? Já que vocês estão aí nesse momento sem acesso à biblioteca. Então, no livro desses professores, que é de Direito Tributário e Financeiro, a gente está analisando só a fase de financeiro, né, do livro, eles trazem um trecho falando que o STF se limita a afirmar, em casos específicos, a competência para apreciar a constitucionalidade dos atos, né, dos orçamentos, sem fundamentar seu entendimento sobre a natureza jurídica dos orçamentos públicos. Além disso, em nenhum dos julgados do STF chegou a analisar o conteúdo jurídico da fixação de despesas públicas em face da Constituição. Considera-se que o orçamento, em que pese o fato de suas disposições não serem dotadas de obrigatoriedade ou não gerarem direito subjetivo, é ato legislativo de conteúdo normativo, podendo ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade na forma do artigo 102, inciso 1A da Constituição. Então, esse é o entendimento dos professores, falando que, olha, o STF ele ainda não fixou sobre a natureza jurídica, ele não, nas suas decisões, ele não adentrou nesse mérito, ele não depassou, exatamente não fixou uma conclusão sobre isso. Mas os professores entendem que, embora seja uma lei formal, né, não seja uma lei material, caberia, sim, esse controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, gente, agora, em relação ao orçamento, a gente vai passar para uma parte sobre os princípios orçamentários. Vocês vão ver que tem vários princípios, a gente estuda os princípios do direito administrativo, né, da atuação administrativa, e vocês vão ver que tem vários princípios que são específicos do orçamento público. É importante analisar os princípios, a gente sabe da relevância, né, dos princípios, porque eles estabelecem as diretrizes para o processo de elaboração, de execução e de controle do orçamento público. Então, são muitos os princípios, vocês vão ver que são, acho que 14, se não me engano. A ideia não é que decorem todos os princípios, mas é porque por meio deles a gente entende como que se dá o processo de elaboração do orçamento, de execução e de controle do orçamento. Então, a ideia é que se entenda o funcionamento de um modo geral. Antes de adentrar propriamente nos princípios específicos de orçamento público, a gente tem que ressaltar que, como é uma atividade financeira, é uma atividade do Estado, né? E aí incidem os princípios do artigo 37, que já foram estudados no âmbito do direito administrativo, que é o princípio da legalidade. Eu até coloquei em letra maiúscula, porque a gente usa muito
essa LIMP, né, para gravar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, lá no direito administrativo, a gente estudou que esses são os princípios principais que incidem na atividade administrativa do Estado. E aqui eles vão incidir também no âmbito, embora a gente não vai tratar especificamente de alguns deles, porque eles não se tratam propriamente ditos de princípios orçamentários, quero que vocês tenham em mente que eles incidem também em toda atividade, toda atuação estatal. Mas, além desses princípios, tem, como eu disse, os princípios orçamentários específicos, ou a gente chama de princípios setoriais, que tratam do orçamento público, e esses princípios, eles são encontrados explícita ou implicitamente na Constituição, na Lei 4.320, de 64, que é aquela lei que traz as normas gerais de direito financeiro, e na Lei Complementar 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sempre que vocês precisarem verificar alguma questão sobre direito financeiro, essa é a legislação de regência da nossa disciplina. A Constituição, que traz regras sobre orçamento público, sobre despesas, receitas, a gente viu vários dispositivos da Constituição, inclusive a competência para legislar sobre direito financeiro. Na Lei 4.320 de 64, que apesar de ser uma lei antiga, ela foi recepcionada pela nossa Constituição, e ela trata das normas gerais de direito financeiro, e a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a mais famosa e mais recente. Então, sempre que vocês precisarem buscar alguma questão de direito financeiro, vocês pesquisem nessa legislação, que é a nossa legislação de regência mesmo. Então, vamos lá para o estudo dos princípios. Como eu falei, alguns vão coincidir com os princípios de direito administrativo, que vocês já estudaram no âmbito do direito administrativo, mas vocês vão ver que tem especificidades quando a gente traz para o âmbito do orçamento público. Então, o princípio da legalidade, por exemplo, quando a gente estuda ele no âmbito do direito administrativo, é que a administração tem que fazer aquilo que está previsto, só pode fazer o que está previsto na lei. E aqui, para a gente, esse princípio ele tem uma relevância ainda maior, porque como a gente viu, a atividade financeira, ela só se desenvolve por meio de atos que dependem de prévia autorização legislativa. Então, a realização de despesa, a obtenção de receitas, a utilização de crédito, a elaboração de orçamento, tudo tem a ver, tudo tem que estar previsto em lei. Então, por isso que o princípio da legalidade, ele ganha contornos tão relevantes no âmbito do orçamento público. Outro princípio, aí eu trouxe aqui alguns dispositivos da Constituição que tratam do princípio da legalidade, que falam, por exemplo, no artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, então, os planos, né, os orçamentos, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais têm que ser previstos em lei. No artigo 167, que trata das vedações, fala que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária, realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. E abertura de crédito suplementar especial, a gente vai estudar o que são esses créditos adicionais sem prévia autorização legislativa. Então, a gente vê que tudo no âmbito da atividade financeira do Estado tem que estar previsto em lei. Tem que ter autorização legal, por isso que o princípio da legalidade ele é tão importante, eu trouxe ele aqui como o primeiro princípio, porque tem que estar muito fixado para a gente isso, que todas as despesas e receitas, tudo tem que estar previsto em lei para que possa ser executado. O segundo princípio orçamentário é um princípio da periodicidade ou anualidade orçamentária. E aí, eu já até expliquei quando eu estava falando a diferença da lei orçamentária para uma lei normal, né, para uma lei que seja material e formalmente considerada como lei, que o orçamento ele é elaborado por um período. E aqui no Brasil é um período de 1 ano que coincide com o ano civil. Então, esse princípio da periodicidade ou anualidade orçamentária é isso que o orçamento é 1 ano. Aqui, para a gente, é o exercício financeiro que começa de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
é importante a gente verificar que exercício financeiro não é ciclo orçamentário, a gente vai estudar o que é o ciclo orçamentário, e que atualmente, na nossa legislação, o exercício financeiro coincide com o ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro, mas não necessariamente é assim, tá, pessoal? Eu até coloquei uns exemplos aqui, por exemplo, na Itália e na Suécia, o exercício financeiro começa em 1º de julho e termina 30 de junho. Na Inglaterra, no Japão, na Alemanha, é de 1º de abril a 31 de março. Nos Estados Unidos, 1º de outubro até 30 de setembro. Então, quando a gente pensa que na anualidade orçamentária, não necessariamente é esse ano civil que a gente está acostumado, embora para a gente aqui no Brasil haja essa correspondência. Qual que é o objetivo desse princípio? Para que ter um orçamento anual? Para que todo ano ficar aprovando um orçamento novo? O objetivo desse princípio é que haja um controle do parlamento sobre a execução do orçamento. Então, todo ano existe essa necessidade de submissão do orçamento ao Congresso, né, no caso da União, e depois as Assembleias Legislativas, Câmara Municipal, no caso dos municípios, para que o Poder Legislativo possa participar também sempre dessa elaboração do orçamento. Por isso que ele é anual, todo ano tem que fazer essa análise, de novo, do que vai ser gasto, como que vai ser gasto, o que está previsto para receber. Então, tem que estar sempre fazendo esse controle pelo Poder Legislativo. Por isso que há esse princípio da anualidade orçamentária. Eu trouxe aqui uma questão que é para não confundir, porque tem um princípio da anualidade tributária, quando estuda lá em direito tributário os princípios tributários. Esse princípio da anualidade tributária, ele não existe mais. O que ele previa? Ele condicionava a arrecadação de tributos à previsão no orçamento anual. Então, todo tributo para ser arrecadado, ele tinha que estar previsto no orçamento. Agora, no âmbito do direito tributário, existe o princípio da anterioridade, que ele está lá no artigo 150 da Constituição. E o que esse princípio traz? Que a administração ela só pode cobrar tributos, ela é vedada ela cobrar tributos no mesmo exercício financeiro da publicação da lei. Então, se o tributo for publicado esse ano, ele não pode ser cobrado esse ano, ele vai ter que ser cobrado no exercício seguinte. Então, aqui só para distinguir, pessoal, então que existem, resumindo assim, para a gente no direito financeiro, o princípio da periodicidade ou anualidade. No direito tributário é outro princípio, que é da anterioridade. E o da anualidade tributária ele não existe mais. Então, só para não confundir, que para a gente é o princípio da periodicidade ou anualidade, que o orçamento ele vai ser anual, todo ano vai ter uma nova lei orçamentária. O próximo princípio é o princípio da unidade ou totalidade, que cada ente federado vai possuir só um orçamento para um período de tempo, para um exercício financeiro. A gente viu, então, o princípio da periodicidade ou anualidade de um exercício financeiro, mas a gente tem esse princípio da unidade, é que só existe um orçamento. Então, como existe um orçamento só para cada ente, é possível, né, o objetivo desse princípio é que a gente tenha uma visão global, a gente tem uma visão do todo, de como está sendo o desempenho das finanças. Então, facilita esse controle e a própria execução do orçamento. Então, o princípio da unidade ou totalidade do orçamento público. A gente vai ver, ao longo da disciplina, que existem leis orçamentárias distintas, e a gente vai ver também que dentro da própria lei orçamentária anual, por exemplo, a Constituição prevê espécies de orçamento, orçamento fiscal, orçamento de investimentos, orçamento da Seguridade Social. Mas a ideia é que o orçamento seja um só, para todos os entes federados, que existe essa unidade, né, do orçamento público. Então, cada ente, União, Estado e municípios, cada ente vai ter um orçamento único, até para facilitar, como eu falei, esse controle e fiscalização e a própria execução, saber onde que está tudo ali num documento, em alguns documentos específicos. Outro princípio, eles têm os nomes parecidos, pessoal, mas são princípios diferentes, tá? O princípio da universalidade, ele prevê que todas as receitas e despesas, inclusive as operações de crédito, que a gente viu que não enquadra no conceito de receitas, né? Que tudo tem que estar incluído no orçamento.
a gente viu, e esse princípio da universalidade, ele tem a ver lá atrás com o princípio da legalidade, quando a gente fala que as despesas e as receitas, elas só poderão executadas se estiverem previstas no orçamento, na lei orçamentária. Então, esse princípio está diretamente relacionado, que ele prevê que todas as receitas e despesas, inclusive as operações de crédito, tem que estar tudo lá previsto no orçamento. Outro princípio também orçamentário é o princípio do orçamento bruto. O que esse princípio traz? Como o próprio nome indica, que as receitas devem ser previstas e as despesas também devem ser fixadas de acordo com seus valores totais, sem dedução de qualquer natureza. Então, tem que colocar o valor total. Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Eu trouxe aqui essas duas tabelinhas relativas a uma lei orçamentária anual. Então, aqui na primeira tabela, a gente tem as receitas e as despesas. O Estado, por exemplo, ele sabe que ele arrecadou de receita tributária 10 mil. Vamos falar 1.000 para ficar mais fácil. 10 mil. E ele tem que passar 3 mil para o município, daquelas transferências obrigatórias que a gente viu lá na Constituição. Então, aqui, no princípio do orçamento bruto, fala que ele tem que prever a receita dele de 10 mil e a despesa dos 3 mil. Ele não pode virar e falar assim, não, se eu recebi 10 e eu tenho que passar 3, então eu vou ficar com 7, e aí fazer esse exemplo aqui da segunda tabela, que ele já joga direto os 7 mil como a receita. Então, isso aí que a gente fala de receita de contas líquidas, né? Porque você já tira o que você vai gastar. Não pode, tem que colocar tudo bruto. Então, se ele recebeu 10 mil de tributos, ele vai colocar todos os 10 mil aqui, e se ele tem que repassar de transferência 3 mil, ele vai colocar aqui os 3 mil nas despesas. Não pode fazer essa continha, que parece, né, mais lógica, assim, se no final das contas eu vou ficar só com 7, porque eu tenho que repassar os 3, já vou jogar esse 7 aqui de uma vez. Não pode fazer isso, porque como a gente viu, um dos princípios orçamentários, então, é o princípio do orçamento bruto. Outro princípio do orçamento é o princípio da exclusividade. Esse princípio fala, e eu até tratei dele mais em cima, quando eu mostrei para vocês o exemplo de uma lei orçamentária anual, é que só pode prever receita e despesa. Não pode falar demais, vai falar em relação aos planos e metas, mas não vai ter uma matéria estranha ao conteúdo do orçamento público. O que acontecia antes? Como o orçamento público tem que ser anualmente aprovado, ele tem um processo legislativo relativamente rápido, né? Porque todo ano tem que ter aprovação de um novo orçamento. O que acontecia é que eram incluídas normas que não tinham nada a ver no meio da lei orçamentária para passar durante a aprovação e ser aprovado. E aí os orçamentos eram gigantes, assim, porque tinha várias matérias que não tinham nada a ver. Era o que eles chamavam, né, a doutrina chama caudas orçamentárias ou orçamentos rabilongos. Eu acho esse nome super engraçado. Orçamentos rabilongos, que eram esses orçamentos, então, gigantescos que tinham matéria estranha. Então, a Constituição traz no artigo 165 que o orçamento só vai prever matéria relativa à receita e à despesa. Esse é o princípio da exclusividade. E aí, pessoal, eu vou trazer, acho que hoje eu vou encerrar com esse último princípio aqui, a gente continua na próxima aula, que é o princípio da discriminação ou especificação. Que, segundo esse princípio, todas as despesas e receitas, elas devem ser discriminadas, tem que estar analiticamente previsto. Então, não pode falar uma dotação genérica, colocar verba, tem que estar tudo especificadinho no orçamento público. Como a gente vê, todos esses princípios, eles são para trazer maior segurança, né, na análise do orçamento público, desse controle do orçamento público. Porque na medida que você pode colocar de forma ampla, pode entrar qualquer coisa naquela dotação e você não sabe o que está acontecendo. Então, tem que estar tudo bem discriminado e especificado. O objetivo desse princípio da discriminação, então, o princípio da especificação, é saber pormenorizadamente as origens e aplicações dos recursos, o que facilita, como eu falei, o controle e a gestão da execução orçamentária.
Então, como a gente vê, de modo geral, eu não vou continuar aqui não, porque são 14 princípios, vou deixar para a gente continuar na próxima aula. Como a gente viu, então, esses princípios têm como vetor principal, como objetivo principal, possibilitar, facilitar o controle e a análise da gestão financeira da administração pública. Eu vou deixar aqui para vocês, como uma atividade para a próxima aula, uma questão também sobre princípios constitucionais, e aí a gente vai tratar dessa questão, então, na próxima aula. Quem tiver um tempinho e puder dar uma olhada durante a semana, para já chegar com isso fresquinho na cabeça, vai ser ótimo. Mas se não der, a gente vai ler ele, nós vamos tratar em conjunto na próxima aula. Coloquei aqui. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, até a próxima aula.